métodos Fuzzy QFD e Fuzzy Topsis na avaliação de ações do setor petrolífero da Bolsa de Valores do Brasil. Somos autores eu, Jorge Lucas Martins da Silva, mestrando pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Rodrigues de Lima Júnior, doutor, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e Rodrigo Alves Silva, doutor e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A Bolsa de Valores do Brasil atingiu a marca de 19,4 milhões de pessoas físicas, que representa um aumento de 80% da base de investidores desde 2020. Isso significa que o crescimento do interesse no mercado de capitais e a transformação do perfil dos investidores podem impactar a dinâmica do mercado e a precificação dos ativos. A teoria do portfólio de Henry Markowitz, de 1952, visa maximizar o retorno para um dado nível de risco por meio da diversificação de ativos, onde assume-se a racionalidade dos investidores. No entanto, as pesquisas como Kahneman e Tversky indicam que vieses cognitivos e emocionais, como a aversão à perda, a ilusão de controle e o efeito manada, podem influenciar decisões de forma não racional, desafiando a teoria clássica. Para lidar com essa complexidade, os métodos de decisão multicritério têm sido amplamente aplicados, permitindo a avaliação de critérios tanto quantitativos quanto qualitativos para a seleção de investimentos. Nessa perspectiva, este estudo adota os modelos Fuzzy-QFD e Fuzzy-Topsis pela sua capacidade de lidar tanto com critérios quantitativos, representados pelos indicadores financeiros e operacionais da empresa, quanto os qualitativos, representados pelas decisões dos especialistas. O estudo é baseado em modelagem e simulação computacional, sendo dividido em 4 partes. A primeira envolveu a pesquisa bibliográfica nas bases Science Direct e Google Acadêmico, com as palavras-chave Investment, Stock Market, Multicritéria, Fuzzy Topsis e Fuzzy QFD. A segunda etapa foi a coleta dos dados financeiros e operacionais das empresas. O terceiro passo foi a aplicação do modelo por meio do software MS Excel, sendo o método Fuzzy dado por Shen 2000 e o Fuzzy QFD por Juan 2009. O quarto passo foi a coleta dos dados com especialistas em finanças através de entrevistas. Quanto ao método, o algoritmo aplicado do Fuzzy Topsis foi Shen 2000. O primeiro passo é agregar o julgamento dos decisores. O segundo é construir uma matriz de decisão para as pontuações das alternativas e um vetor para o peso dos critérios. No passo 3, normaliza-se a matriz, maximizando o critério de benefício e minimizando o critério de custo. O passo 4, a matriz é ponderada e normalizada. O passo 5 define as soluções ideais positivas e negativas. O passo 6 corresponde ao cálculo da distância das soluções positivas e negativas em relação à matriz ponderada. O último passo é calcular o coeficiente de aproximação para cada alternativa. Esse coeficiente ele representa o desempenho da alternativa. E quanto mais próximo ao número 1, melhor é a alternativa. Para efeito de comparação e validação do uso desses métodos multicritérios, foi empregado também o método Fuzzy QFD, e o seu algoritmo é dado por Juan em 2009. O Fuzzy QFD é dividido em 2 partes, a primeira é chamada matriz What, que seria o que fazer, onde se levantam e pontuam os requisitos dos stakeholders. A segunda matriz é a How, onde a análise da relação entre os requisitos e as alternativas propostas. Na matriz What, o primeiro passo é a identificação dos requisitos. O passo 2, os requisitos são ponderados usando uma matriz, fundamentada nos julgamentos dos especialistas. Logo após, agrega-se as opiniões dos especialistas em relação ao peso de cada critério. O passo 3 é a desfasificação e o passo 4 é a normalização. Na etapa 5, na matriz Hall, os especialistas avaliam a intensidade do relacionamento entre os requisitos do cliente e as alternativas. O passo 6, os julgamentos dos tomadores de decisão são agregados e usados para calcular o peso de cada requisito. Depois pondera-se cada coluna na matriz Hall, logo após os pesos são desfasificados e normalizados. A coleta de dados envolveu 2 decisores, ambos participaram da escolha dos critérios na seleção dos ativos. As empresas são as listadas no segmento
de exploração, refino e distribuição de petróleo da Bolsa de Valores do Brasil, devido à sua importância e representar uma grande parcela dos ativos negociados na B3. Os critérios adotados para avaliação dos decisores foram os indicadores ROI, margem de lucro líquida, ROA, dívida líquida dividido pelo patrimônio e o múltiplo EV/EBITDA. A aplicação do método Fuzzy Topsis, as variações linguísticas são muito baixo, baixo, médio e muito alto, e as variações linguísticas dos pesos dos critérios são muito pouco importante, importante, muito importante e importância absoluta, e são representadas pelos gráficos abaixo. Essas foram as avaliações dos decisores quanto às notas dos critérios e das alternativas. Em seguida, esses números são convertidos em valores numéricos, agregados, normalizados e ponderados. Essas aqui são as soluções ideais positivas e negativas. E essas tabelas são as distâncias da solução ideal positiva e da ideal negativa. E ali abaixo, a tabela de desempenho global das ações, onde quanto mais próximo ao número 1, o coeficiente CC, melhor é a alternativa. A aplicação do método Fuzzy QFD, as variações linguísticas também são muito baixo, baixo, médio e muito alto. E a variação linguística em relação aos critérios com as alternativas são sem relação, fraca, média e alta, e são representados pelo gráfico abaixo. Aqui foram as avaliações dos pesos dos critérios, segundo os decisores. Em seguida, esses julgamentos são convertidos em valores numéricos, agregados, normalizados e ponderados, onde quanto mais próximo ao número 1, melhor o desempenho da alternativa. Estes são o comparativo das classificações de ambos os métodos. Observa-se que consistentemente a opção A4, A1 e A6 se mostraram as melhores em ambos, e as piores foram a A8 e a A10. Isso demonstra a robustez dos métodos multicritério e sua aplicabilidade no contexto financeiro. Esse estudo tem um caráter comparativo e acadêmico, com o objetivo de ilustrar a eficácia e as diferenças entre as metodologias de decisão multicritério na análise de investimentos. As conclusões apresentadas não são recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. Essas informações são baseadas em dados e métodos específicos, sem considerar fator individual dos investidores, como os objetivos pessoais, propensão de risco ou situação financeira. Sendo assim, os autores não se responsabilizam por eventuais perdas decorrentes do uso de informações desses artigos para fins de investimento. Professora, a senhora vai querer fazer a discussão logo ou a gente já parte para outra apresentação? Deixa eu fazer logo, porque já fica, né, mais. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a Bruna, que está aí mediando essa sessão. Quero cumprimentar também a professora Liliane Segura, que é minha colega, amiga aí de lutas de pesquisa, mas nós duas estamos liderando também essa área e eu agradeço bastante toda a cooperação. E quero cumprimentar os autores, né, dos trabalhos que foram avaliados pelos semeados, já foram classificados, enfim, a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de avaliação, tá bom? Esse artigo, ele me chama muita atenção. Primeiro que eu não sou da área da quant, tá? Eu sou da área da quali. Então, o meu olhar, né? Quem poderia até comentar muito melhor é a professora Liliane, que ela discute toda essa questão aí, depois se ela quiser fazer as colocações. Mas eu, como uma leitora qualitativa, eu também posso fazer algumas perguntas aqui para que a gente tenha um debate aqui. É um artigo que me chama a atenção porque no parágrafo que vocês falam que vai ter como contribuição, é que vai sair da teoria da racionalidade e vai para a comportamental, né? Isso aí é muito legal, que aí já vem um pouco, né, para a área da gente, assim, eu digo, olha, isso aí vai dar caldo depois. Mas depois, quando eu leio o artigo, eu não vejo muito comportamental, né? Então, eu senti falta disso, né? Então, assim, é como se
o trabalho, ele tem isso, mas talvez não seja o específico nesse artigo aqui. Mas eu achei que vai ficar muito bom, enfim, né? Depois, na introdução, eu acho que é no terceiro parágrafo, vocês colocam assim: para lidar com esta complexidade, né, método de tomada de decisão multicritério, e aí eu senti falta de vocês tratarem a complexidade, né, principalmente para um leitor feito eu, e aí a decisão que vocês tomaram, o critério decisório primeiro, para vocês escolherem os dois métodos, né? E vocês dizem que vão comparar esses métodos. Eu senti falta um pouco da interpretação, da comparação desses métodos com outros estudos, mas eu senti falta do que a gente como vai analisar um artigo, né, de forma científica, é trazer os critérios de inclusão e exclusão, né? Então, isso aí para a gente é importante, é, porque não pode ficar na zona de conforto, que não é o caso de vocês, mas muitos alunos falam assim: eu vou escolher isso aqui porque eu sei, né? Mas talvez o objeto, né, busque isso aí. Bom, tem algo aqui que me chamou a atenção também. é, Aqui vocês falam de simulação computacional, tá? Eu não entendi qual foi o detalhe dessa simulação computacional também. Eu não consegui entender aqui. Depois, se vocês quiserem falar um pouquinho da simulação, tá? Ah, porque na Quant, né, quando vocês fazem, né, essa simulação, ela é super importante em você detalhar como foi essa simulação. É, e aí, uma coisa também que eu queria saber dos autores é a escolha do segmento, né? Então, a escolha do segmento, por que o segmento, o que que ele tem de relação, assim, vertical e horizontal no que a gente diz de relevância de materialidade com o objeto de vocês, né? Eu realmente sinto muito, mas eu não sei dizer se o método que vocês usaram, toda essa metodologia quant, ela é válida, mas me chamou a atenção do EBITDA, tá? Porque como vocês detalharam, só pegaram o EBITDA ou vocês olharam o relatório do que estava composto o EBITDA, porque as empresas elas compõem o EBITDA de forma diferente. Então, o EBITDA me chamou a atenção e eu não consegui também ver. Queria parabenizar pelo quadro 1, né? Eu até dei uma olhada nesses métodos aqui, gostei bastante. O artigo está muito bem escrito, no sentido de ter uma lógica, de ter uma construção, né? Então, assim, vocês estão de parabéns nesse sentido, e, e é só eu tentar entender se vocês estão partindo mesmo para a teoria comportamental. Esse artigo aqui deveria sim valer para os decisores usarem, e não que vocês colocaram e não se responsabilizam. Eu acho que a gente tem que trabalhar na academia para que a gente ajude o mercado, né? Então, ele tinha que pegar isso aqui e usar e dizer assim: olha, eu vou tomar uma decisão por aqui, né? Então, também vocês poderiam comentar isso. Mas vocês estão de parabéns, é muito bom ter vocês aqui e com essa discussão que vai além dos números, né? Então, assim, vocês estão fazendo uma coisa muito legal. É isso, Bruna. Perfeito. Os autores podem falar. Oi? Desculpa, não ouvi. Pode falar, o autor. Tá. Quanto a alguns pontos que a professora levantou, eu anotei aqui algumas coisas. A gente vai para esse viés subjetivo pelo seguinte: se você pegar a teoria clássica lá do Markowitz, ela é, ela é muito rígida. Se você for olhar o que que ele trabalha com o desvio padrão e a média variança. Ou seja, ele se apoia em resultados passados para tentar te dar um vislumbre do futuro. Daí eu falei ali da parte subjetiva ali do Kahneman, que, por exemplo, eu acho que dificilmente alguém é racional a esse ponto de basear unicamente e exclusivamente por isso. A gente é afetado por vários vieses. Por exemplo, agora com a eleição americana, subiu o dólar. Isso claramente vai afetar muitas e muitas decisões de investimento. Que se você olhar para os modelos clássicos, não tem nada que abarque isso. Então, a gente partiu para a decisão de multicritério, que a gente consegue trabalhar mais com essas variações. A gente pegou e usou esses dois modelos, o Fuzzy QFD e o Fuzzy Topsis,
pelo seguinte, porque eles trabalham bem com tanto decisões baseadas em números, decisões quantitativas, que nesse caso a gente se apoia em indicadores financeiros, e também ele abarca a parte subjetiva do decisor. A pessoa que está avaliando ali, ela consegue colocar a opinião dela na avaliação. Ela não é tão rígida de olhar apenas números. Ele é baseado em simulação computacional, porque a gente faz uso daquelas fórmulas que foram apresentadas ali e daqueles gráficos. ah, é, é isso a parte da simulação computacional. E quanto ao setor do petróleo, a gente escolheu o setor do petróleo porque, apesar de serem apenas 10 empresas listadas, elas têm uma grande fatia do mercado. Se eu não me engano, são 10%, que elas representam 10% do valor de mercado da Bolsa. Daí a gente pegou o recorte do último ano, que seria do primeiro trimestre de 2023 até o primeiro trimestre de 2024. A gente pegou esse recorte de análise delas daí. E quanto à parte do não recomendamos, é mais no intuito do resultado que o artigo deu em si. Porque apesar de a gente chegar num resultado, esse resultado ele é muito intrínseco aos decisores que a gente teve. Então, a opinião final ali é baseada na que os decisores nossos deram, na propensão deles de assumirem riscos e e dos retornos também. É baseado nas decisões deles. Por isso que a gente botou esse disclaimer de não ser uma recomendação de investimento, porque um outro indivíduo simplesmente pegar o que está escrito e replicar não seria o ideal. O ideal seria ele pegar, ele entender o modelo, como ele funciona, e de baseado nas propensões de risco dele, na aversão à perda, e esse tipo de coisa que é mais a parte racional dele, ele pegar esse modelo e aplicar baseado no perfil dele. Seria mais nesse sentido. Fui claro? Sim, Jorge. Ótimo. Perfeito, viu? Obrigada. De nada. Foi muito bom seu trabalho, viu, Jorge? Eu gostei demais. E assim, eu também eu sou tipo de quali, então eu acabo devendo um pouco nessa questão de poder ter uma opinião sobre a questão do método. Mas eu achei muito interessante como vocês também deixaram tudo bem descrito, né? Que acaba que a gente às vezes tem essa dificuldade de entender essa questão de aplicabilidade e tudo mais. Então, eu achei bem interessante isso. A gente tem o próximo artigo, só que a gente tem um problema. O próximo artigo, que é com vídeo, que é o de análise do nível de satisfação dos clientes de uma empresa local de assistência de celular, os autores não estão presentes. Aí, eu acho que a gente pode partir para os que estão sem vídeo. Sim, o Guilherme está aqui. Caso, Oi? O Guilherme está aqui. O Guilherme está aqui, do Aí, segundo. The Accountability of Unions. Pronto, então a gente pode partir para O esse. Guilherme está aqui. Espera o pessoal chegar. Perfeito. Olá, boa tarde. Então, posso começar? É? Só um segundo. Tem que compartilhar, né, Guilherme, a apresentação. Conseguem ver a apresentação? Sim, você coloca para apresentar? Sim. Sim. Isso. Ok, boa tarde a todos. O meu artigo e da professora Ruta Abreu é sobre The Accountability on Unionism, a Portuguese Case of Study. The introduction. The study explores how accountability on unionism affects performance analysis of public unions. Unions focus on non-profit-oriented, political and organizational contests. Unions has played... Guilherme, Sim. nós não estamos vendo você mudar a... e agora sim. Wait. Se calhar compartilhei mal, peço desculpa. Conseguem ver? Sim, ele só não está em tela cheia. E assim já está? Não.
Eu acho que você está compartilhando só o PowerPoint. Ah, assim já conseguem ver? Agora sim. Agora sim. Começo do início ou continuo? Pode Pode continuar, começar Rodrigo. do início, se quiser. Okay. Unions has played a critical role in defending workers' rights, especially in non-profit public unions. The paper focused on union accountability and its effects on performance analysis in these unions. It looks beyond profit-driven goals and instead centers on the social political context where these unions operate. So the key point is the performance analysis in the unions is closely tied to their political and organizational environment, which impacts their ability to address labor issues effectively. The objectives of the study. The study investigates the role of unions in accountability and performance analysis, aiming to explore the broader influence on labor policies. The main objectives of the study are to examine the accountability mechanisms in unions and how they affect performance analysis, to explore the influence of unions on labor and social policies, and to assess the role of corporate social responsibility, particularly in times of crisis in union performance. The methodology. The study utilized both theoretical and empirical methods. The theoretical analysis identifies opportunities and risks for unions, while the empirical part focused on a case study of the Portuguese Higher Education Teachers Union. Data collection is based on the published reports and articles, combined with financial and organizational documents from the union under study. The key approach was theoretical and empirical analysis of a specific case of study of the Portuguese higher education unions using INS case of study method. In the review of the literature, the unionism in the world, the origins, unionism began in industrial England during the early 19th century as workers formed mutual aid associations. This legalization of unions in 1824. This movement quickly spread across Europe, influencing labor policies across the continent. The theoretical trends in unionism. By the end of the 19th century, unions have developed into various theoretical stands, including revolutionary syndicalism, anarchism syndicalism, socialist syndicalism, and reformist unionism. In the 20th century developments after the World War I, new forms of union emerged, including the communist and fascist union models. The communism unions was closely tied to their political parties, while fascist unions sought to unite workers with employers, avoiding class conflict. Post-World War II, unions became a powerful political pressured groups, especially in the Western countries. In Portugal, the earlier unionism, the roots of Portuguese unionism can be tracked back to the 19th century with the creation of the labor improvement societies like the Centro Promotor dos Melhoramentos Laborais and the Lisbon Typographers Association. These early unions sought to protect worker rights in the liberal society. Musim da Silveira influence is a key figure in the early Portuguese unionism. Silveira promoted reforms that protect workers' rights, including the inviolability of private property and personal freedom. His work laid the foundation for future labor reforms in the country. The suppression and resurgence of the unionism in Portugal during the fascist regime between 1926 and 1974. The unions were heavily restricted with strikes and other union activities banned.
However, following the 1974 revolution, union freedom was restored. This period saw the emerge of two major union confederations, the General Confederation of Portuguese Workers, known for its communist orientation, and the General Workers' Union, a socialist-oriented union confederation. Post-revolution, the post-revolutionary period was marked by the union influence in shaping social policies. Unions played a crucial role in securing labor rights such as wages negotiations, job security, and improved working conditions. However, as Portuguese society transitioned into a service-based economy, the role of unions shifted with a decreasing focus on traditional industrial labor. The challenges facing unionism, the globalization and economic changes, the global labor market was undergone significant transformations due to economic globalization. Modern unions face a new challenge in addressing workers' needs in increasingly tertiary economies, where job types and working conditions differed from the industrial era. For example, the shift towards precarious labor as temporary and freelance work calls for unions to adapt their strategies. The union's future role, with companies growing rapidly, unions must redefine their role as traditional job structures evolve. Unions needs to be more proactive in addressing new labor demands like flexibility in hours, wages fairness, and social protections. The results regarding the case of study. The financial analysis of the Portuguese Higher Education Teachers Union, SINSUP, from 2010 and 2020 shows fluctuations in assets and endowment funds, revealing financial vulnerabilities and resilience in the union structure. The income statement presents the union's performance, which progressively increases from the 2017 to 2020 in all accounts in its financial statement. Given to the nature of this union, it does not pay income tax for the period due to the nature of non-profited entities. The results from operations carried out during the period of financial year, the accountant that most affects the entity's results in is in personal expenses in the period under review. Even though other expenses and losses did not favor the results before depreciation due to its huge fluctuation from 2010 to 2018. Uh, the performance analysis is critical in understanding how unions adapt to changing economic and political landscapes, but it also explores unions to greater risks due to their political engagement. The results of the study indicate that performance analysis significantly reduces opportunities for unions while increasing risks to their political environment. Regarding the intervention areas, the institutional relationships area, communication and image, claim policy and legal support area, educational policy area, organization of teachers and pedagogy, scientific policy and research support area, and trade union organization area. The conclusions. The research highlights the need for the public unions to adapt to modern economic realities, emphasizing the importance of the performance analysis. Unions need to adapt to new labor market demands and modern economic challenges. Accountability and performance analysis are key to ensuring their sustainability and relevance in transforming labor and social issues. The key insight is that the union's ability to balance political and advocacy with efficient management is essential to its future success. Thank you all for your attention and for the opportunity to share this research. Thank you so much. Olá, Guilherme, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada aí por participar do nosso SEMEAD. A professora Ruth é muito querida aqui no Brasil e muito querida na Mackenzie. Manda muitas lembranças para ela. O trabalho de vocês é excelente, né? Assim, já foi avaliado, enfim. Tem algumas perguntas que eu fiquei na dúvida, até porque
a diferença entre os dados de Portugal e a própria norma, a legislação de Portugal em relação ao mercado da beleza, que é diferente do Brasil, né? Então, a minha dúvida está nesse sentido, quando você coloca que na introdução você chama de salões de beleza e institutos de beleza. Eu queria saber qual Ana, é a diferença que vocês fazem. Ana, esse é o Oi. que eu vou apresentar. Ele falou dos unions, que é do sindicato. Do sindicato. Da beleza Peraí, sou eu. Da beleza é o seguinte. menina, e eu falando. E não é da professora Ruth também? É também, eu vou Deixa eu abrir apresentar o aqui. Não, próximo. deixa eu abrir É, aqui. Ah, verdade. Tá aqui, tá aqui, tá esse é aqui. o do, Não, tá do... certo. Eu não consegui ouvir direito a apresentação, tá? Porque tá falhando aqui minha internet. Se a minha internet falhar ou eu cair, vocês. Eu estou tentando mudar aqui o sinal. A da sustentabilidade econômica, né? Eu coloquei aqui que uma das coisas que me chamou a atenção é da indústria da beleza também, por isso que eu estava abrindo aqui. Vocês chamam de indústria da beleza, né? E também para a gente do Brasil, o mercado da beleza, ele é muito amplo, né? Então, eu queria que você explicasse o que que você chama de indústria da beleza. O que que Não, compõe esse Ana, faturamento? Ainda não esse é é? do union. Esse é do union. É o segundo. O da beleza é o meu. Esse é Peraí. do Não é o de sindicato. sustentabilidade? Não, esse é o do sindicato, do unions. Ah, Uh, menina, peraí, peraí. esse é Esse o eu não, esse terceiro eu que não está na recebi. lista. É o de accountability of the union, o caso português. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu recebi esse. O que Que você está número, falando é do Bruna? terceiro. Ora, Que número é esse do Um, sindicato? é o 1363. isso, 1363. Menina, tá aqui também, Achou, tá não foi? aqui. Achou. Desculpa, Perfeito. desculpa, Eu fiquei olhando aqui, ele falando, eu sem conseguir ouvir, tá bom. Esse aqui também eu analisei, da responsabilização do sindicato, o caso português. E aí, na introdução, uma das coisas que eu coloquei aqui é que vocês falam no artigo do papel da responsabilização empresarial. E também vocês falam da relação que deveria ter o sindicato, não pelo lucro, né, mas pela condição de qualidade de vida, não é isso, Guilherme? Uma das coisas que o artigo que eu analisei aqui, que eu tô olhando aqui, abrir a minha pasta, mas uma das coisas que eu estou colocando aqui é que vocês chamam a atenção, vocês falam os Estados Unidos da América, né? Pelo que eu estou lendo aqui, e Chicago, aí vocês falam dos sindicatos, e eu não vi, uma coisa que me chamou a atenção é que eu não vi a comparação dessa responsabilização. Eu não sei se vocês já fizeram esse quadro ou se vocês não fizeram, Guilherme, o quadro da comparação dessa normatização da função do sindicato, porque vocês estão colocando assim uma forma quase mundial, né? E aí a gente eu não consegui ver a diferença das normas. E aí você fala das políticas neoliberais, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho de como aí em Portugal vocês analisam na qualidade da prestação do serviço do sindicato nessa questão da condição da qualidade do trabalhador. Você pode falar sobre isso? Ok, sim. Antes de mais, eu peço desculpa que estou um bocadinho doente também e se calhar não ajudou muito na apresentação, mas todo o artigo teve por base também a minha tese de mestrado e foi buscar aqui um bocadinho toda a tese de uma forma mais simplista, digamos assim. Aqui o objetivo com o artigo foi explorar um bocadinho tudo aquilo que analisei então. E houve muita dificuldade em arranjar artigos científicos que pudessem explicar aquilo que é o sindicalismo a nível mundial e como é que poderíamos analisar esta vertente toda da responsabilidade social corporativa e de não olhar para uma entidade do setor não lucrativo, que é o caso de um sindicato, Uhum. na vertente apenas do lucro, ou se dá lucro ou se não dá lucro, mas olhar para uma vertente sustentável, englobando aqui a responsabilidade social corporativa,
de forma a que não se traduza apenas em indicadores económicos quando analisamos financeiramente, mas também indicadores sustentáveis que permitam perceber se um sindicato, neste caso, no meu caso, aliás, de análise, tem ou não capacidade para poder exercer as suas funções e continuar a manter-se ativo ao longo do tempo, mantendo esta sustentabilidade, esta responsabilidade que tem perante não só os seus sócios, mas perante toda a comunidade que representam, e neste caso meu, mais focado para os professores do ensino superior. Tá, Guilherme, só me diga o seguinte: os indicadores de sustentabilidade. Fala desses indicadores que eu quero. Ok. Uh, uh, ok. Os indicadores de sustentabilidade. Isso, porque no artigo você deixa muito claro isso, que vocês estão vendo a questão da condição de trabalho dos membros, não é isso? Sim, aqui tem um bocadinho a ver. Aqui, quando estamos a falar dos indicadores de sustentabilidade, é quase como se estivéssemos a transformar os indicadores financeiros daquilo que são as atividades todas do sindicato ao longo do ano económico, ao longo de um período económico, seja ele o curto prazo, o médio e longo prazo, e Isso. naquilo que se traduz através de todas as medidas que são porventura alcançadas através da negociação com governos, e daí também nos focarmos um bocadinho na parte toda política, de como as políticas podem ou não influenciar aqui Políticas toda. trabalhistas, as políticas trabalhistas. Sim, sim, sim. Ah, tá, Como é que entendi. o jogo entre o sindicato e os governos pode influenciar estas políticas trabalhistas e de que forma é que os sindicatos conseguem reforçar financeiramente, e daí Sim, acabarmos por não falar tanto em indicadores financeiros, mas mais indicadores sustentáveis, de forma a que os sim. sindicatos consigam de facto ter estas bases para poder continuar a fazer o seu serviço público de forma não lucrativa, mas de forma sustentável para assegurarem um serviço. Influencie, que influencie a política local para a melhoria da qualidade da questão trabalhista. É nisso que vocês focaram. Sim, sim, sim. Isso, isso. Agora, então, aí pega isso aí e traga para mim nos dados que você levantou como solução, como resultado, na verdade, da coleta, como resultado. Como é que vocês perceberam isso? Ah, primeiro, o estudo foi muito alargado, muito alargado mesmo. Aqui o artigo é só é um nicho do trabalho inteiro, focado em diferentes partes, como já tinha dito. Mas aqui, em termos de conclusões de toda a análise que foi feita, em termos de como as políticas podem afetar ou não e da responsabilidade social corporativa e da sustentabilidade, ressalvaram-se tanto a importância da contabilidade, como o contexto não lucrativo destas entidades, a responsabilidade e a sustentabilidade, os apoios dos estudos económicos, que auxiliam na tomada de decisão, um bocadinho por aí. Acho que não sei Ah, se respondi é, é, à questão. assim, a minha sugestão, sabe, Guilherme, para a gente chegar na conclusão dos dados que você levantou, desses indicadores de sustentabilidade, que até a gente está querendo muito trabalhar com a professora Ruth nesse sentido também, tem um quadro, resumo, do que você achou e relacionar esses indicadores de sustentabilidade, sabe? A gente vai e volta no seu texto, e como a gente também não conhece a norma portuguesa, a gente não sabe até que ponto essa influência está acontecendo ou não, entendeu? Porque assim, se você tem uma situação de não existir aquilo ali, e o sindicato ter essa liderança, né? Aí a gente consegue ver que realmente tem um efeito, que ele consegue fazer o papel, a função dele social, né? Então, era só nessa questão que eu senti falta de entender o texto, assim, o fechamento, sabe? Mas, assim, eu acho a ideia maravilhosa, no sentido da gente trabalhar aqui no Brasil também, e até comparar como é que os sindicatos daqui funcionam dessa forma, né? A função social deles, como você levantou, e a gente até depois comparar esse estudo e ver até em que medida existe essa abertura também do Estado, né? Porque quando o Estado também não tem abertura, não adianta você, da questão democrática, né? Não adianta você ter esse movimento, né? O movimento enfraquece, né?
Então, dependendo também do tipo de sindicato, aqui no Brasil, ele também tem um avanço ou não tem um avanço pelo movimento mesmo de agregar, enfim, né? Mas eu acho que é um estudo que a gente pode trazer para o Brasil, a metodologia, e assim, parabéns mais uma vez. Eu não sei se a professora Liliane quer fazer algum comentário, porque talvez você tenha participado da banca ou da discussão, Não, Liliane. eu só queria fazer uma pergunta, uma curiosidade, Guilherme. Os sindicatos em Portugal, eles são obrigados a prestar contas? Ah, Esses dados são públicos? Essa é a minha dúvida. não, os dados, Não são. como são entidades do setor não lucrativo, estão abrangidos por um normativo específico. Não Uhum, são nem empresas, nem são Estado. É quase, se tivesse que ser eu a explicar, é quase como se fosse ali um misto entre a vertente pública que tem que prestar contas uhum, publicamente, tem que ser completamente transparente, uhum, ah, e a vertente privada que tem que prestar contas até uma quanta parte, a não ser que sejam uhum, entidades que estão cotadas e que tenham que mesmo uhum. prestar contas. Aqui os sindicatos é um bocadinho um misto. Prestam mais contas a quem está diretamente sindicalizado, e eu também sou Uhum, sindicalizado, também já tive a oportunidade de receber algumas. uhum, Mas aqui há sindicatos que prestam contas de forma transparente e que as publicam, e há outros que não. Este, por uhum. acaso, o Sindicato da Análise, o SENASUB, presta contas publicamente e tem as contas todas É por isso publicadas, que você conseguiu mas há muitos que liberar. não. E os dois que Uhum. referi na apresentação não prestam contas publicamente, por acaso. Mas você conseguiu os dados como? Eu consegui os dados do SENASUP porque Tá? eles estão públicos, Porque eles estão estão disponíveis publicados. na Ah, Uma página deles, sim. plataforma, ele colocou no artigo que tem uma os outros plataforma. é que não. Isso, Porque isso. isso eu acho que é uma coisa muito legal, porque mais do que avaliar a sustentabilidade financeira, se eles prestam contas realmente com o dinheiro que Sim. está utilizando da população, né? Uhum, Legal, bacana. E dá para uhum. Obrigada. ter noção ao Muito longo do bom. tempo, e neste caso aqui foram só 10 anos para o artigo, mas dá para ter noção ao Uhum, longo de todas as operações financeiras que foram feitas, com as uhum, justificações todas uhum. que vêm nos relatórios e contas. É uma análise de Tá facto bem feito. trabalhosa, mas interessante Legal, de se fazer. Uau, eu acho que a gente muito já pode bom. partir para o próximo artigo pela questão do tempo. Aí qualquer coisa a gente conversa um pouco mais com a questão do tempo, né? Perfeito. Aí agora a gente pode partir para o artigo da senhora, professora Liliana. Pode Liliane, sim. Com perfeito. Vou licença, compartilhar Então um aqui. vamos embora. minuto. É porque eu sou o apresentador da análise do nível de satisfação. Eu queria só pedir desculpa por ter entrado atrasado na reunião. Teve um choque de horário, eu estava em uma banca. Boa tarde, Felipe. Tudo certo. A gente apresenta também em seguida, pode ser? Tá bom, muito Show obrigado. de bola. Agradeço. Confirma se vocês estão vendo. Sim, sim. Tá Perfeito. vendo? Legal. Então, eu vou apresentar em português, tá? Eu vou apresentar o artigo Sustainability of Hairdress and Beauty Institutes, do Performance and Private Investor Capability Matter. Esse é o resultado de uma dissertação de mestrado da Inês Dias, na qual eu fui co-orientadora. Também esse artigo foi escrito junto com a Raquel, a professora Ruth, comigo e o professor Nasser, da Inglaterra. Então, a estrutura da apresentação está dividida em introdução, a análise teórica, a análise empírica, a discussão e a conclusão. Tá? Então, primeiro, na introdução, é importante chamar a atenção que a indústria da beleza já chegou a 430 bilhões de dólares em 2022, né? Então, esse dado é da dissertação já da Inês, e mostra o potencial da indústria de beleza como economia e como negócio. Ele tem um papel social porque a indústria da beleza também melhora o self-confidence das pessoas, dos clientes, e melhora a aparência das pessoas, a atitude emocional. Então, ele tem o seu papel social de trabalhar essa indústria da beleza. Os desafios é que os pequenos salões de beleza, e aqui a gente tem uma pesquisa ampla, né, professora? A Ana Lúcia também lidera aqui no Brasil essa pesquisa sobre os institutos de beleza,
E a gente percebe, a gente tem uma série de atividades para fazer com que as pessoas, com que os donos de salão de beleza sejam capacitados, porque a gente entende que eles sabem fazer o negócio deles, mas o grande problema é gerenciar isso e gerenciar financeiramente, né? Então, eles têm um problema, eles têm um problema de treinamento, de falta de treinamento e gestão para fazer com que eu tenha sustentabilidade financeira desses negócios a longo prazo. Esse artigo está focado em Portugal. Então, os dados que foram obtidos e as análises que foram feitas são voltados para a área de beleza, a área de institutos de beleza de Portugal, tá? Tanto quanto as dados contábeis e de impostos. A metodologia, então, foi feita uma análise teórica com foco na sustentabilidade e a performance econômica e financeira de empresas, no geral. Também foi estudado nesse artigo as regras contábeis e de impostos para os institutos e os cabeleireiros de Portugal. E a parte empírica foi coletado da base de dados SAB de 2015 a 2019 e foi feita uma análise dos índices financeiros das empresas que publicaram e que aportaram os dados lá na base de Portugal. A gente tem pouco dado aqui no Brasil sobre institutos de beleza, sobre a área de cabeleireiros. Em Portugal, as empresas eles têm mais acesso a esses dados de empresas menores, né? No referencial teórico foi enfocado a importância do relatório financeiro, né, e dos índices de análise financeiros, dos índices financeiros da empresa, e também foi enfocado as importâncias legais e financeiras das companhias desse setor. As principais referências, né? Então aqui a gente se baseou na teoria do stakeholder e na teoria da agência, sabendo que nós estamos trabalhando com relatórios financeiros que são publicados e que estão sendo prestados contas para as pessoas que negociam com essas empresas, e, portanto, foi essa a abordagem que a gente utilizou. Na análise empírica, a gente utilizou a análise estatística multivariada para identificar as relações entre esses dados financeiros e a tomada de decisão dos institutos de beleza. Aqui a gente também tem as referências e os dados foram coletados. Os dados financeiros foram coletados da SAB Database. Foram elaboradas duas hipóteses de pesquisa. Então, primeiro, se os donos dos salões de beleza utilizam a análise da performance para desenvolver os seus negócios, e se esses donos de salões de beleza também utilizam, se eles têm capacidade financeira para desenvolver esses negócios. Então, as duas variáveis principais dentro da análise de componente foi a performance e a capacidade financeira da empresa. Aqui está o KNO, que foi significante dentro da análise que foi realizada, e a análise dos componentes principais, que mostrou que, através dos índices financeiros que foram coletados, foram elaborados dois componentes principais, né, dentro dos dados financeiros coletados dentro da empresa. Primeiro foi a performance, que são esses RLE até o número 19 aqui embaixo, e depois foi a capacidade de investimento, que é esse TCP que a gente tem aqui. Como conclusão, foi descoberto que a sustentabilidade das empresas está diretamente ligado à performance positiva e à capacidade de investimento positiva das empresas. Aquelas que não têm performance, que apresentam prejuízo ao longo do tempo, ou que elas não têm capacidade de investimento, elas não permanecem ao longo do tempo. Então, essa foi a conclusão que foi identificada no artigo.
Então, a sustentabilidade vai depender no nível de performance financeira e econômica da empresa e da habilidade do investidor para fazer o investimento necessário. O planejamento financeiro é fundamental para mitigar os riscos e uma das conclusões é que a educação para esse setor de beleza ele é fundamental. Alguns números importantes que estão no artigo, não estão na apresentação, mas estão no artigo, é que só pegar aqui. Dentro da análise, foram analisadas 30 empresas que estão com dados disponíveis nesse database, sendo o mínimo de faturamento anual de 1 milhão de euros e o máximo de faturamento anual de 10 milhões de euros. Então, não são empresas pequenas, mas elas são empresas médias dentro do setor da beleza de Portugal. O setor da beleza é vital para o bem-estar da população e dos seus clientes, sendo significante os desafios financeiros que eles enfrentam, uma vez que os donos sabem fazer o negócio, mas não necessariamente sabem gerenciar. O aumento de custos e a competição tem sido uma ameaça constante para a sustentabilidade do negócio, e saber efetivamente gerenciar e planejar essas empresas é uma maneira importante de gerar sustentabilidade, né? Integrar o treinamento em beleza, da gestão de beleza com a contabilidade e o desenvolvimento das skills em contabilidade faz com que a empresa cresça mais. Portanto, a gente chegou aqui na conclusão que a performance da empresa e a capacidade de investimento são fundamentais para o crescimento do negócio. Então, isso é fundamental para que essas empresas saibam gerenciar isso. A limitação está restrito aos dados destes salões de beleza que foram analisados, e para expandir a pesquisa, a gente sugere expandir para outros países para saber se isso funciona da mesma forma e analisar também o impacto educacional desses programas. Obrigada, e aqui a gente termina. Parabéns aí, professora Liliane, a professora a Raquel, né? É de A Inês, que mestrado? é, a Inês, que é De aluna de mestrado. mestrado. Inês. Então, assim, por ser até um artigo já de uma dissertação, né? Ele deve conter os dados até que eu vou perguntar aqui. Não, primeiro que eu achei muito interessante a tipologia das empresas, né? Porque no artigo. Eita, peraí. Deixa eu abrir aqui. No artigo, fala de tipos de empresa, né? Aqui fala empresa unipessoal, empresa individual, mas sociedade anônima privada. Então, essas de grande porte aí, de médio porte que você falou, que foram 30. A minha pergunta é, quando pegou esses dados, dividiu também nessas categorias ou não? Fez um balaio só. Porque eram os únicos dados que estavam lá, e pode ter diferença, é verdade. Pois é. E aí, isso me intrigou na hora de eu analisar a tabela, entendeu? Por- Aí eu fiquei pensando, se a gente categorizasse, daria diferente o resultado? Talvez daria, e talvez a gente conseguiria saber que as menores são menos capazes, né? Eu não sei se a aluna fez Exatamente. isso, tá? Eu só tenho o artigo aqui. Não sei te falar se a aluna fez isso, Aham. mas pode ser que na dissertação tenha. Então, é isso que eu estou dizendo. Se é uma É, dissertação, possivelmente lá pode ter tem. esses dados. Então, assim, para um artigo, Vale a né, pena de se trazer. depois Uhum, dar uma olhadinha nisso. A outra uhum, coisa também, como eu falei para o Guilherme, como a gente não sabe a norma, né, a legislação de Portugal, saber se existe a diferença entre salão e instituto, né? uhum. Porque aqui no Brasil, se a gente falar instituto, a gente já sabe que É é a maior, né? associação do próprio salão de beleza, né? É, Então, por é. exemplo, a gente tem a aluna da gente que abriu o salão de beleza, agora a gente está abrindo o instituto. Veja como é Uhum, diferente, né? sim. Então, a gente também ficou uma coisa também que a gente não Uhum. consegue entender, né? E
dizer a questão da educação fiscal, né? Será que tem esse nível de conhecimento da educação fiscal, né? Eu não sei se ela pegou isso, mas se está trabalhando, né, a prestação de contas, Uhum. quando fala que não tem um nível de escolaridade, tarará, mas será que tem educação fiscal, pelo menos, Uhum. né? Uhum. Então, Uhum. isso a gente chama muita atenção da gente, a questão da educação fiscal. E aí, uma coisa que eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Esse banco de dados que vocês pegam, que vocês pegaram é público, né? Esse banco de dados é igual do Eu Guilherme, é acho que é público. pago. Não, esse eu acho que é pago pela universidade. Ela pega lá dentro. Aham. Então, era bom também deixar isso claro, né? Que tem Uhum. essa A cidade base sabe, aí. né? Que É Eu uma até, eu base. até tentei, eu até tentei ver, mas eu disse assim, não, acho que não deve ser daqui Eu do acho que a Brasil, gente não então tem, a gente não tem acesso, a, mas eles a têm. gente não tem o acesso, né? Bom, a outra coisa que eu fiquei pensando é se existe essa condição de fazer essa estatística de variância pela quantidade de variáveis, né? Então, eu fiquei na dúvida se é porque eu não sei a questão quant, tá? Mas essa relação de quantidade de variável para você fazer o teste de variância, eu fiquei na dúvida se poderia ou não. Aí depois você dá uma olhadinha Então, nisso a análise de para você componente deixar. a análise de componente é, de- principal, ela existe para transformar um monte de variáveis em uma variável só. É por isso que a gente faz várias para fazer. É assim, como se eu pegasse um monte de dados e falasse assim, ó, não tenho ideia do que é, mas eu posso falar que isso daqui é um conjunto e vai ser performance, eu posso falar que esse aqui é outro conjunto, é justamente para a gente diminuir a quantidade de variáveis, entendeu? Tem que colocar aqui, né? Eu acho que não está explicado no trabalho. Uma opçãozinha aí, né? É, A gente não tem aqui. E aí, é. por fim, Liliane, eu queria saber assim, por que que vocês usaram a teoria da agência? Tá bom, mas por que que a teoria da agência? Então, a gente entende que a teoria da agência, ela justifica você fazer a prestação de contas, você publicar a balanço. Então, assim, se você vai. Tudo bem que a maioria são donos, então, teoricamente, você não tem Não, o conflito de interesse entre dono e principal. Mas isso. você pode ter o conflito de interesse entre o dono e as pessoas de quem eu pego o dinheiro, entre o banco, entre o próprio governo, se eu deixar de pagar imposto. Então, a teoria da agência meio que explica o fato de que você tem que publicar e você tem que produzir informação. Para mostrar que você não tem conflito de interesse, você não está expropriando dinheiro que não é seu, que você pegou de alguém, né? Seja do governo, seja não é do dono da empresa, mas é das pessoas que te Então, emprestam essa dinheiro. relação, essa relação com o Estado, ela não foi discutida aí, né? Então, Não. assim, é como Ela se só tivesse a falou do teoria da imposto, né? agência lá e ela não É, veio para interpretar os é, dados é ou verdade. não tem nenhuma relação com a variável ambiental, uma variável de relação. Uhum, Eu só senti falta disso. Talvez na dissertação toda tenha, né? mas Então, no quando artigo fizer o não, né? artigo, exatamente. Legal, Então, assim, talvez legal. não ter a teoria da agência nesse artigo Nesse específico. artigo. Uhum, Talvez seria melhor, porque depois a gente vai procurar a interpretação da variável e a gente não acha. não vai ter. Não, é Legal, isso. beleza. Mas, Ok, assim, muito bom, né, ter esses legal, trabalhos de Portugal voltados para a área da beleza, qualidade do trabalho, enfim. Muito legal. bom, parabéns. Obrigada. Perfeito, gente. Eu acho que pela questão do tempo, né, a gente já pode partir para o próximo artigo, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Consegue fazer ainda? A gente tem 1 minuto ainda, então se alguém quiser falar alguma coisa que não, então eu vou partir para a próxima tela. O áudio está mutado, professora Bruna. Professora, o seu áudio está mutado. Oi, oi. Eu vou passar agora para a apresentação do Felipe, ok?
Perfeito. Certo, né? Perfeito. Dos clientes de uma empresa especializada em conserto de celulares em Oeiras, Piauí. Autores: Wally Vinícius Pereira Ribeiro de Souza, Marina Bezerra da Silva e coautor Felipe Moura Oliveira. Introdução. O setor de telefonia celular conta com mais de um smartphone por habitante em 2022 no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Conforme o levantamento da Fundação, são 242 milhões de aparelhos celulares inteligentes. Isso tem levado a um aumento significativo da abertura de novas assistências técnicas responsáveis em conserto de aparelhos celulares, haja visto que os mesmos são sujeitos a falhas nos sistemas operacionais e defeitos causados por mau uso. Objetivos. O objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise acerca do nível de satisfação de clientes de uma assistência técnica especializada em manutenção de aparelhos celulares na cidade de Oeiras, Piauí. Objetivos específicos. Visa-se identificar os principais problemas e reclamações dos clientes desse modelo de serviço, compreender as boas práticas desse estabelecimento e apresentar ações estratégicas voltadas para sanar os problemas encontrados. Referencial. Escala Serviqual. Para o Giacomel 2019, a escala Serviqual é uma escala utilizada para analisar a aceitação de um padrão que tem a finalidade de mensurar as expectativas dos clientes em relação a determinado produto ou serviço antes de obtê-lo. Conforme para Suraman, Izeitan e Berry, 1988, a escala Serviqual apresenta-se em 5 dimensões distintas: a tangibilidade, diz respeito ao ambiente físico, a segurança, a capacidade técnica daquele profissional, responsabilidade, questão de entregar aquilo que foi acordado, a agilidade, a destreza em que o profissional vai realizar determinado serviço, e a confiabilidade, capacidade de gerar confiança, dar garantia, entre outros itens. Metodologia. O estudo de campo é apresentado com um método qualitativo e caráter descritivo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário com a escala de Likert de 5 pontos e um método Serviqual. Os dados da pesquisa foram primários e a data da coleta de dados aconteceram entre os dias 16 e 30 de junho de 2023. O instrumento da pesquisa contou com 22 questões. O público participante da pesquisa é aquele que possui entre 18 e 65 anos. O questionário foi aplicado com clientes que realizaram serviços com no máximo 3 meses antes da aplicação do questionário e para a validação dos resultados foi utilizado o coeficiente de alfa de Cronbach. Após a verificação da confiabilidade com base em RA 2009, as variáveis analisadas inerentes à expectativa, à percepção e também ao gap foram divididas em 4 quartis. Os softwares utilizados para análise foram o Excel e o SPSS, e os resultados foram apresentados por meio de tabela e gráficos. Análise e discussão. Gráfico 1. Caracterização dos participantes em gênero masculino e feminino. Podemos observar aí que a maioria é do público feminino, com 55,2% e 44,8% do público masculino. E de acordo com a faixa etária, a maioria, com 37,9%, o público entre 27 e 35 anos, e o menor público com 60 anos. Ficou ali 1,7%, 2 participantes correspondentes. Aí, o gráfico de caracterização dos participantes de acordo com o nível de escolaridade. Né? Podemos observar que a maioria dos participantes tem um ensino médio e a menor parte tem algum nível de especialização, que corresponde a 6,9%, 8 participantes correspondendo. E participando de acordo com a localização. Podemos observar que a grande maioria se localiza na zona urbana, 92,2%, e apenas 7,8% na zona rural. Podemos observar aí também na caracterização dos participantes de acordo com a ocupação que a maioria são da iniciativa privada ou autônomo e a minoria aposentados. A maioria com 38,8% e a minoria com 1,7%.
Tabela 1, médias das expectativas, perspectivas e os gaps. Podemos observar, ou verificar que na tabela 1, em relação à expectativa, o item que obteve maior média foi o R11, garantias e serviços prestados, com a média 4,48. Já o item com a média mais baixa foi T3, acessibilidade, pessoas idosas e portadores de deficiência, 4,11. No que diz respeito à percepção, o item que obteve a maior média foi R11, garantia dos serviços prestados, com 4,5, e o que obteve a menor média foi T3, acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência. No que concerne os gaps, observa que quase todos os gaps são positivos, ou seja, para quase todos os itens, a percepção é maior que a expectativa, indicando que o desempenho do serviço se sobressai ao esperado pelos seus usuários, o que pode refletir em uma possível alta qualidade. Tabela 2. Valores de alfa de Cronbach. A análise de alfa de Cronbach, estimados para a escala de expectativas e da percepção, considerando todos os itens que compõem estes fatores, indica uma alta confiabilidade da escala, com uma consistência interna quase perfeita, conforme RE 2009, pois os valores de alfa para a expectativa e para a percepção estão acima de 0,70. Já na tabela 3, alfa de Cronbach das dimensões. A análise de alfa de Cronbach de cada dimensão, componente, expectativas e da expectativa de percepção também indicou uma alta confiabilidade da escala utilizada. Todas as dimensões da expectativa apresentaram estimativa do parâmetro alfa superior a 0,70, com uma consistência interna quase perfeita, próxima a 1. Conclusão. Após a análise da pesquisa, que teve como base o método SERVQUAL para a obtenção dos resultados, foi possível identificar que os itens que apresentam uma insatisfação por parte dos clientes foram a acessibilidade, ao qual faz parte a dimensão tangibilidade e a realização dos serviços em menor tempo possível, o que de certa forma pode causar um recuo dos clientes que precisam de acessibilidade naquele ambiente, bem como um ambiente limpo e organizado para que o cliente possa ficar à vontade. E, além disso, o proprietário deve rever investimentos nas máquinas e acessórios que auxiliam a execução dos trabalhos, que apesar das expectativas terem sido superadas nos itens T1 e T2, as mesmas ficaram com a menor média entre todas as dimensões analisadas. Por fim, obrigado pela atenção. Análise bibliométrica do impacto da inteligência artificial. Felipe, parabéns, Felipe, por ter aprovado aí no CEMEAD, parabéns pela pesquisa. Você é da área de marketing, você é de que área? Administração? Eu sou professor de administração da Universidade Estadual do Administração. Piauí, mas a minha pesquisa é na área da sustentabilidade. Então, Aham. aqui a gente tem uma cultura aqui na instituição do Piauí de fazer orientação cruzada, no qual a gente utiliza duas instituições públicas para poder fazer a orientação com os alunos. O Arley é aluno do Instituto Federal do Piauí, ele era aluno da professora Marina, e eu entrei como co-orientador dele para fazer essa troca de vivências, eu da Universidade Estadual do Piauí e ela do Instituto Federal do Piauí, para fazer a orientação dele. O trabalho, ele é a nível de graduação, ele saiu do Instituto Federal como técnico e foi fazer o curso superior. Então, assim, é algo que ainda está em construção, ainda está incipiente. A gente identificou ainda que precisa uma melhoria na questão da discussão. O que é que a gente vai propor nesse trabalho? Seria justamente os mecanismos de como a gente poderia apresentar para os empresários sugestões de como eles poderiam estar atuando em cada uma
das dimensões, né, daquela tabela 1 que a gente apresentou. Uma solução para cada um daqueles itens da tabela 1. Como, por exemplo, o ambiente limpo, quais seriam as soluções? E isso a gente consegue mapear na literatura. Os equipamentos modernos para reparo de celular. E, principalmente, quando a gente fala na questão do acessibilidade, né, da acessibilidade e da questão do menor tempo possível e criar essas soluções. É isso que a gente está tentando fazer nesse estudo para que ele consiga a publicação em um periódico. Ah, parabéns. Então, você já explicou tanta coisa que eu ia perguntar. Então, assim, e eu gostei muito, muito, muito dessa ideia, né, de juntar duas universidades. Olha aí, que legal, Liliane. A gente pegar duas universidades e fazer, né, essa troca aí, e com conhecimentos multidisciplinar. Parabéns. Eu achei super legal isso que você falou aí. Agora, uma coisa eu vou colocar aqui, que a gente também faz avaliação de periódicos para publicar, é a questão metodológica, tá? Então, quando você coloca que você vai fazer uma pesquisa quali, toda pesquisa quali, ela tem um rigor singular, que é diferente do rigor, né, da Quant. Na pesquisa quali, quando você disse que ia fazer a pesquisa quali e que você aplicou, né, um instrumento de coleta, eu pensei que eu ia ver a fala do sujeito, porque na quali você deixa o sujeito falar, por isso que os nossos instrumentos eles são mais abertos, eles não são estruturados, né? E a gente vê o sentido, o significado, não é nem a relação semântica, mas o sentido daquele termo semântico, né, que você tem aí uma escala super legal, para o sujeito, né? Então, assim, como isso não aconteceu, eu sugiro que você não diga que você vai fazer uma abordagem quali. Você não cite a abordagem. Você cite que você está num processo piloto, né, de identificação, né, de uma proposta, de identificação dessa qualidade do serviço. Sim, não tira o mérito de jeito nenhum da sua pesquisa, mas se você vê que ela é quali, você vai ter que usar os instrumentos quali, vai ter toda. Então, assim, como é que você escolheu aquelas pessoas? Como é que elas foram escolhidas? Na quali, a gente tem técnicas específicas, né? Então, a gente nem fala que é amostra, a gente fala que é uma seleção, né? E é uma seleção que ela tem um sentido, ela tem um motivo para aquilo ali. Então, se você não colocar que é uma abordagem quali, que você está fazendo um estudo experimental, quase experimental, ou um estudo piloto, né, para identificar a necessidade e tal, eu acho que fica melhor para vocês na hora da publicação, tá? Porque senão a gente vai exigir isso de vocês. Vocês vão ficar recebendo de volta o artigo pedindo, né, o rigor quali e que precisa aí no caso de vocês. Eu acho que o artigo de vocês, né, vai trazer um benefício muito grande, né, para essas empresas. Uma das coisas também que eu senti falta é quando você cita a cidade, eu fiquei procurando onde era, mas depois, logo lá na frente você disse que é do Piauí. Mas eu digo, de onde é isso? Eu não conheço o Piauí, entendeu? Então, eu fiquei. Então, assim, dizer logo ali, né? Que é o estado, vai ser no estado do Piauí, que vai ser na cidade tal. E aí depois eu vi que você depois fala sobre a cidade, enfim, né? Mas assim, olha, eu gostei do seu artigo, ele tem assim uma qualidade de escrita boa, tá? Eu gostei disso. Eu acho que você trazer também essa questão da sustentabilidade vai ser muito bom quando você complementar isso aí, eu acho que vai ser assim fantástico, né? E sim, para os estudos futuros é que você já deveria colocar essa ponte, né, da sustentabilidade, né? Porque aí a gente já sabe que o estudo está em andamento. Então, lá no final, colocar o estudo em andamento e vai buscar, né, complementar com as soluções sustentáveis e tal e tal. Então, a gente também já fica entendendo, porque a gente só soube disso porque você falou, tá bom? Mas você está de parabéns, parabéns aí para as duas universidades, tá? E que traga mais artigos aplicados aí no próximo SEMEAD, para a gente ver também a continuidade desse, tá certo? É isso, Bruna.
Sim, sim, foi um artigo, assim, bem interessante. Eu acho que, por ser nível de graduação, a qualidade dele, assim, é aquilo, né? A gente tem que trabalhar para poder mandar para uma revista e ter o êxito, né? Então, eu acho que, quando eu li, eu fiquei pensando muito nisso que a professora falou. E eu acho que também seria interessante, de repente, se for pensar em para mandar para a revista, quiser manter esse viés meio quase, colocar algumas entrevistas no meio também, que eu acho que deixaria até o trabalho mais rico. Porque eu fiquei até me perguntando um pouco no final, que era assim, mostra que a escala cervical é relevante. A gente não está aqui para defender a escala, né? É mostrar realmente, discutir esses achados. Então, realmente, eu acho que quando forem fazer esse trabalho de analisar os dados, de fato, e discutir os dados, eu acho que a gente consegue perceber uma maior riqueza do artigo. E eu achei bem interessante como fizeram essa análise descritiva de uma maneira bem assim clara, bem deu para perceber. E agora, como a gente já terminou os artigos, a gente tem 10 minutos para discutir pontos relevantes dos outros artigos, trazer esse momento, né, de dúvidas, comentários. Como a gente só tinha 8 minutos para cada um dos artigos, então a gente tem 10 minutinhos aí para discutir ou coisa do tipo. Eu acho, Bruna, que os autores, né, poderiam falar sobre essa continuidade da pesquisa, né? E como esse objeto de estudo ele faz uma relação que hoje a gente pede muito, como o Felipe colocou aí no artigo dele que ele vai fazer, é na questão de relacionar com sustentabilidade, relacionar com com os ODS, né? Então, assim, como tudo isso, né, vai trazer esse benefício, porque o que a gente tem percebido é que as nossas pesquisas hoje, nossos projetos de pesquisas, se não tiver relacionado, a gente não tem financiamento, a gente não tem publicação, e eles estão pedindo assim, né, que a gente relacione. Eu sei que todos de vocês, então, se vocês tivessem que relacionar um dos ODS, qual você relacionaria, né? Então, assim, será que inserir isso seria relevante na hora de uma publicação? Então, como é que vocês estão vendo isso e como é que vocês, né, pretendem trazer isso como proposta mesmo profissional, proposta de pesquisa, né? Então, eu acho que a gente poderia fazer um debate nesse sentido, né? E levar para os nossos, né, para as nossas redes. Muito interessante, professora, muito interessante. A gente não fala mais hoje em um congresso de sustentabilidade sem falar, sem apresentar os ODS, até mesmo os seletivos dos programas de PPG, né, de pós-graduação. Eles já, alguns exigem que a gente já relacione qual o ODS que nosso trabalho está atuando. E é muito difícil a gente dizer assim, meu trabalho está relacionado a um ODS. Não, não existe isso. Eles estão todos interligados. Então, quanto mais a gente estuda sobre o ODS para colocar no trabalho, mais a gente vai interligando com outros ODS. Acaba que nosso trabalho vai ficando cada vez mais robusto, cada vez mais interessante, cada vez mais a gente se apaixona pela sustentabilidade e também cada vez a gente se revolta cada vez mais com a sustentabilidade, né? Porque a gente vê que algumas coisas só acontecem na teoria, né? Cadê a prática da sustentabilidade? Cadê nossos empresários que estão dizendo que estão socialmente e socioambientalmente responsáveis na sua atuação? É muito difícil, a sustentabilidade na prática ela é muito difícil, mas a sustentabilidade na teoria ela é muito linda. Obrigada aí, Felipe. A professora Liliane já colocou aqui, ó, que o trabalho da Inês é o ODS 08, 03 e 04. Qual é mesmo essa ODS aí, Felipe? Diz aí. Saúde e bem-estar. Aham. A 8 é trabalho decente e crescimento econômico. E a 4 é educação de qualidade, que envolve treinamento do hairdresser. Aham. Perfeito. Muito bom, excelente. Então, eu já avaliei a sessão, então eu já posso me despedir? Certo, Felipe? Ah, foi um prazer apresentar o trabalho para vocês, as considerações foram
sensacionais, amei, vou incorporar todas no trabalho. Assim que sair daqui, amanhã mesmo já terei reunião com o meu grupo para que eu apresente as soluções que aqui foram apresentadas. Nota 10 para as avaliadoras. Percebi que leram o trabalho de forma minuciosa, apresentaram de forma, conduziram esse momento de forma amorosa, de forma gentil, que é algo que a nossa academia carece muitas vezes, né? A gente vê vários alunos que saem desse meio porque muitos professores não entendem que o processo de construção ele é demorado, mas muito obrigado, vocês foram magníficos. A gente que agradece, Felipe. Obrigada. O trabalho de Guilherme. Guilherme, você colocando relacionado a um dos ODSs, você vê qual que você. Eu estive a fazer uma pequena pesquisa que eu, infelizmente, a minha área profissional está muito desalinhada com a minha área de investigação académica. Mas pela pequena e rápida pesquisa que fiz, se calhar com a ODS 8, o trabalho decente e crescimento económico, com a 4, que é a educação e qualidade, com a 10, que é a redução das desigualdades, e se calhar até com a 17, que é as parcerias e meios de implementação. Ótimo, ótimo. Parabéns, viu? Obrigado, e obrigado pela sessão. A gente que agradece a presença de vocês. E Jorge? Eu também dei uma coladinha agora. Eu creio também que seria mais relacionado ao ODS 4, que é educação de qualidade, e também a parte de indústria, inovação e infraestrutura. Isso, essa de inovação eu acho que é, é bem ligada a seu trabalho, viu, Jorge? Até você buscar essa questão, né, da teoria comportamental, né, e trazer essas variáveis, eu acho que vai complementar e vai ficar muito bom, vai ficar excelente, viu? Parabéns aí. Bruna, você quer encerrar? Podemos encerrar, né? Muito obrigada, pessoal, pela sessão. Eu sou da linha de marketing e eu fiquei meio assim, no começo da leitura dos artigos, meio passeando demais, porque eu não entendia muito, né? Aí no artigo do Jorge foi que eu vi mais, era um pouco mais na minha área, mas assim, foram leituras muito enriquecedoras e principalmente em nível de ser uma pesquisa quântica. E eu sou super quali, então acaba que eu aprendi muito com vocês. Então foi uma experiência muito legal. Muito obrigada, professora Ana Lúcia, pela parceria. Foi massa demais, né? Vamos embora finalizar agora o semiárido até amanhã e é isso. Foi É, maravilhoso. Aprendi demais com todos. obrigada também, Bruna. Muito obrigada. Professora Liliane, muito obrigada. Guilherme, Jorge, muito obrigada aí a todos. E até vamos terminar de assistir o Obrigada, até SEMEAD o aí e curtir próximo. bastante coisa. Até Tchau, mais. tchau. Obrigada. Obrigado.